Olá a todos, bem-vindos! Vocês estão na comunidade Pedra Viva. Nesse canal vocês vão descobrir o coração de Deus. Quando nós comemos uma fruta, não podemos nos alimentar apenas da casca, senão nunca vamos descobrir o verdadeiro sabor da polpa. As palavras de Deus estão ocultas. Se nós nos alimentarmos apenas superficialmente, nunca descobriremos o verdadeiro sabor e as riquezas contidas nas Escrituras. Eu gosto muito de uma palavra que está no livro de Provérbios e que diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Então vamos descobrir um pouco daquilo que o Senhor ocultou, para que nós possamos interagir com Ele e assim, através das Escrituras, possamos descobrir o coração de Deus escondido para nós. Amém? Primeira Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 58. Vamos ler. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encarvrou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi, a encontrar-se com um filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é ele filho, este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Davi era homem fraco. Davi era uma pessoa reconhecida por todos como um menino. Ele ainda não era um homem, na verdade. E todos reconheciam Davi como uma pessoa frágil. Até mesmo Samuel, quando visitou a casa de Jessé, para entre os filhos de Jessé escolher deles um rei e ungí-lo, ele olhou para os irmãos mais velhos de Davi e acreditou que eles eram mais adequados para reinar. Mas nessa ocasião, o que o Senhor falou ao profeta Samuel? Eu não vejo como vê o homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. O coração de Davi, homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos descobrir por que Davi era um homem segundo o coração de Deus e por que ele tinha vitórias aonde quer que ele ia. Se nós lermos, quando Davi visitou o arraial, aonde os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel, através de um homem apenas, todos os dias, os exércitos de Israel eram ameaçados e constrangidos. Quando Davi visitou o arraial, ele sentiu o dever de enfrentar aquele filisteu de Gate. Porém, o rei Saul o desprezou. O rei Saul não colocou nenhuma esperança em Davi. Pelo contrário, ele deu mais crédito ao filisteu, dizendo que ele era herói de guerra desde a sua mocidade, experimentado na arte da guerra. Sim, Golias poderia ser experimentado na arte da guerra, porém Davi também tinha suas experiências. Qual uma das principais diferenças entre Golias e Davi era que Davi reconhecia suas fraquezas. Ele sabia
que ele era jovem, apenas um menino, e não tinha sua estrutura ainda desenvolvida. Seus braços eram franzinos. Davi sabia suas condições. Porém, o grande filisteu de Gate, ele confiava nas suas habilidades. Todas as vitórias que Golias teve ao longo do curso da sua vida, ele devia às suas condições físicas, à sua alta estatura, às suas armas e à sua habilidade de manipulá-las. Golias confiava no braço da carne, e o seu braço nunca o decepcionou até então. E o povo o louvava, e ele tomava toda esta glória para si. Porém, Davi não tinha do que se gloriar. Ele não tinha reconhecimento. Pelo contrário, ele era menosprezado, desprezado pelos da sua própria casa. Mas Deus começou um trabalho no coração de Davi. Deus deu um trabalho para Davi. Ele foi cuidar das ovelhas do seu pai no deserto. Umas poucas ovelhas. Mas Davi sabia que aquelas ovelhas estavam debaixo da sua proteção. Ele estava guardando aquelas ovelhas. E quando um animal feroz as ameaçou, qual foi o primeiro coração de Davi? Eu tenho o dever de protegê-las. Mas o que eu posso fazer diante de um animal feroz? As minhas forças são mínimas diante de um leão. Ele certamente me estraçalharia em segundos. O que eu poderei fazer? Nesse momento, Davi olhou para a sua fraqueza, mas ele também lembrou de uma palavra. Com certeza, as palavras eram passadas de pais para filhos, e o seu pai Jessé, com certeza, contou a Davi as histórias de Josué e como ele venceu nações inteiras de homens guerreiros e valentes. Davi começou a lembrar de como um povo descendente de escravo, um povo que cresceu no deserto, pôde vencer nações de guerreiros valentes, homens de alta estatura. A palavra fala que os filhos de Anak eram descendentes de gigantes. Cada um tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Só que esse povo, o povo que cresceu no deserto como nômade, há 40 anos atrás, não teve o mesmo coração. Esse povo, quando enviaram os espias para olhar a terra tão sonhada e viu que lá habitavam os filhos de Anak, eles temeram e disseram: aos seus olhos e aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos. Porém, Josué lembrou de como Deus, com braço forte, os livrara das garras de Faraó. E isso gerou fé no coração de Josué, para que ele pudesse declarar: nós devoraremos os filhos de Anak como pão. Essa palavra entrou no coração de Davi. Vamos ler? Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.
Essas foram as palavras que Deus disse a Josué. E as palavras, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, começaram a ecoar no coração de Davi. E isso começou a gerar uma fé dentro do seu coração. E com essa fé, ele agarrou a barba do leão, o matou e o feriu, e livrou a ovelha da sua boca. Deus começou a trazer no coração de Davi uma força proveniente da palavra. Vamos ler mais uma palavra. Vamos ler? Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A fé não vem de nós. Pela graça sois salvos. O que significa pela graça sois salvos? Significa que a salvação não veio pelo nosso mérito, foi gratuitamente, sem que tivéssemos que pagar algum valor. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé gerada no coração de Davi não provia dele, era dom de Deus. A fé não vem de nós. A palavra diz em Romanos 3 que nós somos homens inúteis, que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, que não há temor de Deus em nossos corações. Essa é a verdadeira natureza do homem. De uma árvore má não pode prover frutos bons. Dentro de nós não existe fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Davi se lembrou de uma palavra, e essa palavra gerou fé no seu coração, para que ele pudesse derrotar o leão e o urso. As palavras que eu trago para vocês hoje podem gerar fé em vossos corações, para que vocês vençam e prevaleçam. Mas qual é o vosso inimigo? O que tenazmente vos assedia? Eu posso dizer a vocês que o pecado os leva para a morte eterna. O pecado os leva para o inferno. E como vencer o pecado? Como vencer a nossa carne? Será que dentro de nós há forças para tal? Davi não tinha forças dentro de si. Mas o que gerou fé no coração dele? As palavras do Senhor. As palavras do Senhor podem gerar fé em vossos corações para que vocês vençam a lei do pecado e da morte. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. O primeiro passo para que Davi pudesse depender de Deus foi reconhecer a sua fraqueza. Exatamente o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7. Vamos ler? Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 24. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque
No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em outras palavras, diz miserável, miserável o homem que sou. O que eu posso fazer diante do corpo dessa morte? Paulo, ele descobriu isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Pois eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele percebeu que ele era um escravo do seu próprio corpo, da sua própria carne. Com a mente, ele queria cumprir a lei de Deus. Com a mente, ele queria ser uma pessoa boa. Mas o seu corpo não obedecia, o seu corpo o escravizava. E muitas pessoas hoje em dia vivem como escravas da sua própria carne, arrastadas. Por isso Jesus Cristo disse: aquele que peca é escravo do pecado, é arrastado pelo pecado. E por isso Paulo declarou: eu sou miserável, eu sou desventurado. Davi também percebeu a mesma coisa. Diante de um leão eu sou uma pessoa miserável, eu não posso fazer nada. Muito menos diante de um urso. E pensar diante de um gigante filisteu guerreiro de Gate, sou um homem miserável, menino. E todos também o viam da mesma forma. Mas quando Paulo reconheceu a sua fraqueza, o que ele disse? Romanos capítulo 8. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Paulo teve o verdadeiro arrependimento, onde ele não confiou mais em si mesmo, ele passou a confiar na palavra. Ele olhou para a cruz e viu que na cruz a obra da salvação já estava consumada. As pessoas não querem entrar nessa posição fraca. As pessoas não querem entrar nessa posição de um miserável. Porque é isso que a humanidade se tornou. O que significa misericórdia? Por que Davi pôde receber misericórdia de Deus? Misericórdia quer dizer amor ao miserável. O Senhor nos salva pela sua misericórdia, pois a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ela é amor ao miserável. Mas se não entrarmos nessa posição, não podemos conhecer a magnitude da misericórdia de Deus. Nós não queremos ficar nessa posição. Nós queremos estar na posição de Golias, homem forte, homem valente, que confia no braço da sua carne. Sua carne nunca o decepcionou e ele confiava nela. Se dependermos de nós mesmos, se confiarmos em nós mesmos, na luta contra o pecado, se confiarmos em nós mesmos, na luta contra as dificuldades que nós enfrentamos dia após dia, tentando encontrar forças na nossa sabedoria, na nossa inteligência, na nossa habilidade ou até mesmo nas nossas capacidades, um dia isso tudo vai nos trair, assim como a espada de Golias o traiu. Comece, através da palavra, reconhecer a sua natureza. Eu, por muito tempo, vivi confiando em mim mesmo. Eu, por muito tempo, vivi confiando que eu poderia cumprir todos os mandamentos e ser uma pessoa justa pelo meu próprio mérito.
Mas no final, eu caí como Golias. Eu fui ferido. Nesse momento eu me tornei um homem semi-morto, morto praticamente. Mas Jesus Cristo se lembrou de mim. E então o verdadeiro arrependimento, que não é me arrepender das obras que eu fiz, mas sim me arrepender da pessoa que eu sou, me levou a crer no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra diz que Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Não é você. Não foi Davi. Ah, mas como não foi Davi? Para Deus mostrar claramente que era o Espírito Santo do Senhor agindo sobre a vida daquele menino, Ele perguntou a Davi: o que você tem na sua mão? Ele disse: Senhor, eu só tenho essas pedrinhas, 5 pedrinhas que eu apanhei no ribeiro. O Senhor disse: vai com isso mesmo. Vai com o que você tem na sua mão. Porque com essas pedrinhas eu vou livrar um povo de Israel. E vou calar a boca dos filisteus diante das suas ameaças. E todo o povo terá que reconhecer que, pela minha força e pelo meu poder, eu trago vitória à nação que eu escolhi. Aquelas pedrinhas não tinham forças nenhuma, mas nas mãos de Davi se tornaram como uma bala que ultrapassaram, que fenderam a testa e foram encravadas. E foi encravada na testa de Golias e o levou ao chão por terra. As pessoas olhando aquilo, elas não deram glória para Davi. Elas não louvavam a Davi, porque elas sabiam que era o Deus de Davi que estava com ele. Vamos ler uma palavra? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nessa passagem, Davi declara: do Senhor é a guerra. Ele lembrou novamente das vitórias que Deus trouxe ao seu povo na liderança de Josué. Do Senhor pertence a guerra. Essas palavras geraram fé no coração de Davi. E ele sabia que do Senhor era a guerra. Por isso ele não temeu as maldições que o filisteu lançou sobre ele. E não recuou e nem deu um passo para trás. Você pode ter a mesma intrepidez diante do pecado, diante deste mundo e diante da sua própria carne, diante dos vícios. Porque a palavra fala entrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, através do véu que foi rasgado. Com intrepidez você pode entrar na presença do Senhor, no trono da graça, sem medo e sem temor de condenações e de sentenças de morte, porque o Senhor vos remiu e vos lavou com o seu sangue carmesim.
essa palavra pode gerar fé no vosso coração. Porque Jesus Cristo venceu o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o pecado que vos assediava e que vos condenava e que todo dia vos ameaçava como o filisteu, Jesus Cristo já o venceu na cruz. Ele já o venceu, já consumou. Que essa palavra possa trazer fé ao vosso coração, para que você não venha depender das suas forças, mas somente confie no que Cristo fez na cruz, porque isso já basta. Davi usou 5 pedrinhas. Quando nós vemos Sansão, ele usou uma queixada de jumento. A queixada de jumento é uma arma, um osso, mas com esse osso ele venceu um exército de 1000 homens. 1000 homens. Porque Deus estava com Sansão e pôde mostrar que a força não provia de Sansão, mas provia do Deus vivo. Quando Deus chamou Moisés, ele perguntou: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, um pedaço de pau. O Senhor disse: é isso, vai com isso. E com essa madeira, com esse pau, você vai livrar o meu povo inteiro da escravidão. Já escravizados há 300 anos, mas com o meu poder você livrará. E nem o mar vermelho poderá vos resistir. Mas ele se curvará diante desse pau, porque o meu poder está sobre a sua vida. Vocês podem entender? Vamos ler mais uma palavra. Vamos ler mais um versículo. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, ele deixou o trono de glória e se fez em natureza humana, uma natureza fraca, uma natureza humana. Ele se fez fraco. Vamos ler mais uma palavra. Vamos ler mais um. Isaías, capítulo 53, do versículo 2 ao 3. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus Cristo foi desprezado. As pessoas não faziam caso dele. As pessoas não reconheciam e nem davam reconhecimento para ele. Porque ele se fez como homem. Ele se fez como um de nós. E o poder não vinha de Jesus Cristo como homem, mas do Espírito de Deus que habitava no seu interior. Porque a natureza de Jesus Cristo poderia ser fraca, mas o Espírito Santo que habitava dentro dele tinha todo o poder. Você quer ver como a natureza de Jesus Cristo era fraca? Pois no Getsemane ele orou: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. Ele não queria beber. Ele sabia o que estava por vir. Afasta de mim esse cálice sem que eu beba, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando ele foi e viu que os discípulos estavam dormindo,
Ele disse: vigiai e orai. A carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Em tudo Jesus Cristo foi tentado, em tudo, porém sem cometer pecado algum. Por que Jesus Cristo pôde resistir? Por que Jesus Cristo viveu uma vida sem cometer pecados? O Espírito Santo habitava no interior de Jesus. E se ele cometesse um pecadinho sequer, se ele transgredisse uma lei sequer, ele não poderia ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Porque a santidade dele passou para nós. Ele venceu o pecado no vosso lugar, para que vós confieis nele e andai conforme ele andou. Sim, meus irmãos, a sua carne é fraca. Você pode cometer erros, nós estamos sujeitos a isso, sim. Porém, Jesus Cristo, ele vos remiu, ele vos perdoou e vos aperfeiçoou, sem permitir que ficasse nenhuma imperfeição em você. E a sua natureza fraca, que vem da semente do pecado, ele encravou na cruz. E com o Espírito do Senhor habitando em vós, vós podeis viver como filhos de Deus, servos de Cristo, instrumentos da justiça. Amém? Meus amados, eu agradeço muito que vocês estejam ouvindo esse estudo bíblico. Através desse estudo, certamente Deus ele tem falado aos vossos corações. Esqueçam, pelas suas habilidades não dá. Até mesmo Jesus Cristo olhou para Deus. Até mesmo Jesus Cristo confiou em Deus. Como ele venceu Satanás no deserto, lembrando das palavras do Senhor. Como Davi lembrou, e como mais um homem lembrou. Vamos ler? 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 7 ao 8. Vamos ler? Sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Até aqui nós lemos. O rei Ezequias, quando ele estava resistindo ao exército de Senaqueribe, um exército forte, ele se lembrou das palavras de Josué. E o que ele declarou? Com o mundo, com eles, está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos livrar e dar vitória. Com Golias estava o braço da carne, com as pessoas que se esforçam todos os dias para serem boas, com elas está o braço da carne. Porém, conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos livrar e dar vitória. Esses são os frutos do Espírito, que não vem de nós, mas provém da palavra de Deus, gerada em nós o dom da fé, e a fé gera as obras. Podem entender? Então quem é glorificado no final? O nosso Deus, como na vida de Davi. Por isso, aonde quer que Davi ia, ele tinha vitórias. Amém? Eu agradeço muito que todos vocês estejam aqui comigo. Nós teremos todas as semanas, 2 vezes por semana, nós teremos este culto, esta reunião,
aqui na comunidade Pedra Viva. Eu espero que vocês estejam conosco, ok? Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Tem mais um recadinho. Fica aí comigo. Irmãos, quando comecei este canal, realmente eu queria levar algo para vocês de boa qualidade. Eu queria ter uma câmera Canon de última qualidade. Só que Deus ele me deu essa palavra. E Ele disse, o que você tem na sua mão? Hoje, o que você tem na sua mão? 5 pedrinhas. Vai com isso mesmo. Então eu decidi dar início para a glória de Deus. Se você quiser apoiar o nosso canal, se você quiser ser um instrumento na mão de Deus para nos ajudar, eu vou deixar o número da nossa conta e agência aqui na descrição. Entre lá, faça o que Deus colocar no seu coração e nos ajude com a comunidade Pedra Viva. Amém? Que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas e assim certamente Deus vos abençoará em todas as coisas. Eu agradeço por tudo, meus amados. Pessoal, se inscrevam nesse canal. Isso também ajuda muito o nosso crescimento. Deixe seu like e ative o sininho. Tudo bem? Eu agradeço por tudo. Fica na paz do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo início deste canal. Comunidade Pedra Vida, Comunidade Pedra Viva, o nome que o Senhor colocou no meu coração. Que através deste canal nós possamos levar o verdadeiro Evangelho, que não depende do esforço humano, nem das obras humanas, mas unicamente do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou o seu sangue. E está escrito que Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nós te louvamos, Senhor, porque nós somos frutos desse sacrifício. Estamos aqui para louvar o teu nome. Que cada pessoa que está me ouvindo seja alcançada por essa palavra. Que o Evangelho verdadeiro possa gerar salvação e vida em cada um que está me ouvindo. Que todos os vícios sejam deixados. Que toda a carne que os assediava e os constrangia venha se calar. E que teu poder venha se manifestar por meio da palavra e por meio da fé. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, depositamos tudo nas mãos do Senhor e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo.